Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre comprimidos dispersíveis. Nosso grupo é formado pela Brenda, pelo David, Gabriel, eu, Letícia, Lilian e Mariane. O comprimido dispersível, ele foi formulado para que ele tenha uma ação efervescente quando ele entra em contato com a água ou saliva, algum tipo de líquido. Quando ele é dissolvido, efervescido na água, ele tem a total liberação do princípio ativo dele, e ao ser ingerido esse líquido, ele é absorvido totalmente no trato gastrointestinal. Tem a biodisponibilidade maior dele e ele já tem acesso já à corrente sanguínea, diferentemente dos outros comprimidos convencionais, vai ser absorvido só no intestino. Ele é formulado, ele é constituído, na verdade, por o princípio ativo principal, né? E combinado com ácido orgânico e a base carbonada, quando se trata de um sal inorgânico. E ao ser colocado em contato com a água, ele inicia o processo de ionização, que dissolve o comprimido e produz o gás carbônico e dilui a dosagem do líquido. Eu vou falar um pouquinho das vantagens dos comprimidos dispersíveis. Então, a administração é facilitada, que acaba sendo ideal para pacientes que têm dificuldades em engolir comprimidos sólidos, como, por exemplo, crianças, idosos, pessoas com problemas de deglutinação. Também, uma das vantagens é a rápida absorção. A desintegração dos comprimidos dispersíveis permite uma absorção mais rápida dos princípios ativos, levando também o início de ação mais rápida. Olá a todos. Apesar de todos os benefícios e vantagens do comprimido dispersível, ele enfrenta alguns desafios, algumas dificuldades, sendo o principal deles a questão da estabilidade, que o comprimido dispersível ele acaba sendo mais sensível do que o comprimido sólido comum, mais sensível na questão da umidade, na questão da temperatura, e tudo isso implica na estabilidade dele, né? Ele acaba sendo desestabilizado de uma maneira mais facilitada. Então, requer uma demanda, uma consciência, uma forma mais adequada na hora de transportar, na hora de armazenar esse comprimido. Outra dificuldade, outro desafio é a questão do sabor e palatabilidade, que a maioria dos casos o comprimido dispersível tem um sabor não tão agradável para o paciente, o que diminui a aceitação do tratamento e o que demanda que a indústria farmacêutica invista em mecanismos de ação que mascare esse sabor não tão agradável, como é o caso do diclofenaco, que tem um sabor artificial de cereja para tentar mascarar esse sabor que não é tão agradável. Apesar de ser um pouco mais preciso e ter uma segurança a mais do que o comprimido normal por conta da sua rápida absorção e da sua liberação imediata, ele enfrenta alguns desses desafios, que o principal dele, no meu ver, é a questão mesmo da estabilidade. Bom, nós pesquisamos sobre o medicamento diclofenaco de potássio, claro, na versão de comprimido dispersível. Então, na composição dele, além do princípio ativo, também tem alguns recipientes, que no caso são álcool etílico, aroma de cereja, o aspartamo, estearato de magnésio, povidona, celulose microcristalina, crospovidona, sacarina sódica e água de osmose reversa. Pode passar, por favor. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre cada recipiente, né, do medicamento. Os recipientes, como citados pela Letícia, a gente tem o álcool etílico, que ele melhora a solubilidade de outros ingredientes e também faz uma descontaminação no próprio produto, no medicamento. Como o Gabriel citou sobre o aroma um pouco amargo, um pouco ruim, a gente também tem medicamentos que têm o aroma de cereja ou outros aromas também. No diclofenaco a gente tem o de cereja aqui, ele serve para
macerar o sabor desagradável e aumentar a adesão do tratamento. Como, por exemplo, um paciente pequeno, pediátrico, ele ia se recuar com um medicamento de sabor amargo. Então, já com o aroma de cereja, acreditamos que seria melhor para ele deglutir. Tem também o aspartamo, que apesar de não ser um aroma, ele é um adoçante, né? Então acaba ajudando também a mascarar o sabor desagradável. O aspartamo é formado pelo ácido L-aspartico e pela L-fenilalanina. Então, ele apresenta características semelhantes ao açúcar, que ajudam a melhorar o sabor do medicamento, apesar dele ser um adoçante, não um açúcar. O estearato de magnésio, ele entra na fórmula como um lubrificante, então ele ajuda a reduzir a adesão entre os pós e também aos equipamentos, né? Então ajuda ali na mistura dos pós, fazer com que um pó não grude no outro, forme grumos, e também a mesma coisa nos equipamentos, né? Ajuda para que eles não grudem nos equipamentos. Então, forma um pó de superfície lisa e uniforme. A povidona é um aglutinante, então a povidona ela já serve para ajudar a manter a integridade do comprimido, para que esse comprimido tenha uma duração maior e que ele não esfarele, né? Não fique se dispersando. Então, a gente tem também a crospovidona. Ela é um super desintegrante e funciona no fármaco como diluidor do fármaco. E é um polímero sintético inerte. A sacarina sódica, ela é utilizada como adoçante também, deixando o medicamento mais doce e é produzida a partir de tolueno. A água de osmose reversa é água purificada por osmose reversa. A utilização dessa água ela garante segurança e eficácia dos produtos farmacêuticos, diminuindo os riscos de contaminação microbiológica.